Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, me chamo Sudarlan de Castro. E aí, você foi para a manifestação ontem a favor de Bolsonaro? Teve gente que foi, mas parece que não lutou as ruas não. Vamos aqui comigo. Pois bem, pessoal, antes de falar das manifestações, eu quero falar algo muito preocupante. Algo que preocupa demais o nosso país. O nosso país passa por uma certa recessão, uma crise econômica, temos uma crise política e agora, de fato, uma crise econômica. A popularidade de Bolsonaro com investidores, isso é com investidores, meus amigos, a popularidade de Bolsonaro com investidores, ela despencou, que era de 86%, agora foi para 14%. Ou seja, não há investidor mais que acredita no governo Bolsonaro, quanto menos na pessoa Bolsonaro. E com menos de 5 meses de governo, o presidente Bolsonaro, ele nota que a sua avaliação, ao despencar de forma brusca, de 86% para 14%, a questão dos investidores para o Brasil, isso é a visão dada pela XP Investimentos, os investidores do Brasil acham que o governo realmente não gera confiança e credibilidade. A sondagem ouviu 79 investidores institucionais, entre gestores de recursos, economistas, consultores dos grupos nacionais e estrangeiros. Os resultados não refletem a opinião da XP Investimentos. A deterioração da imagem do governo junto ao mercado foi muito mais rápido e intensa do que a observação das pesquisas de avaliação junto à população em geral. Embora estas tenham mostrado pela primeira vez um empate técnico entre a aprovação e a reprovação da gestão, com as impressões negativas numericamente à frente. Claro, a gente vê agora que o que mais importa para o Brasil não é a questão da popularidade, e isso Bolsonaro não tem, realmente o último dado foi dado e ele ficou com a margem negativa. Mas os investidores no Brasil, os investidores, pessoal, o que realmente investe nesse país, o que faz rodar, não confia em Bolsonaro. 14% é muito baixo. Entendeu? Qual, pessoal, investidor que realmente quer investir no Brasil se o governo não gera uma confiança? Quem é? Olha, a Argentina passa pela crise que está passando hoje, porque Maurício Macri, ele, de uma certa forma, ele enganou os investidores. Prometeu que teria bons retornos se investisse na Argentina e tiveram prejuízo. E esses investidores, já cautelosos com o que aconteceu na Argentina, veio o Brasil com a figura Bolsonaro, ou seja, o presidente, de forma mais desconfiada do que qualquer outra pessoa, que se possa imaginar. Então a gente realmente está com uma situação extremamente complicada, é uma coisa muito horrível, Pois bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as manifestações. Eu quero falar numa prática de Bolsonaro, que é os fake news. Pois pronto. Você sabe que eu achei interessante, O pessoal, que a internet é osso. Depois que ela foi criada, você não esconde mais nada. O Bolsonaro, claro, as manifestações a favor dele no domingo não foram grandes, foram razoáveis, porque ela nem chegou próximo aqui a quantidade de pessoas que teve na manifestação do dia 15. Porém, ele não queria ficar por baixo, E aí acabou postando umas fotos aí de 2015. Pois bem, além de divulgar essa fotinha de 2015 na manifestação, o Bolsonaro divulgou uma foto de uma senhorinha que ela até faleceu ano passado, meu povo. A mulher nem viva mais está. Mas ela teve em 2015, pela questão do processo de impeachment da Dilma, Daquelas revoltas. E aí o Bolsonaro, ele pegou, não sei de acho que ele arrumou essa foto. É como as pessoas falam, não é o Bolsonaro quem mexe lá no Twitter dele. Quem mexe é o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque eu não acredito que ele não se preocupou em saber se a senhorinha da foto estava viva, Pois é, pessoal, vamos lá aqui na reportagem. Neste domingo, durante o ato pró-governo que ocorreu pelo país, o presidente Jair Bolsonaro publicou em seu Instagram uma foto de uma senhora vestida verde e amarelo enrolada em uma bandeira no Brasil, se locomovendo com a ajuda de um andador durante a manifestação. Na legenda da postagem ele escreveu: presidente, ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, juízes, olha a nossa responsabilidade. Apesar de se dar a entender que o registro é atual, o clique foi feito em 15 de março de 2015 e em um ato contra a então presidente Dilma Rousseff. Maria Nina Hatz,
A mulher que apareceu no Instagram faleceu em novembro do ano passado. Pega nos fake news, viu, Bolsonaro? Vamos parar com isso que é feio, viu? Isso é muito feio. A senhorazinha já está nessa para melhor, nem de política quer saber, né? Bom, nesse caso, uma outra reportagem interessante a gente pontuar. Bom, as manifestações pró-Bolsonaro acabou, digamos, inflando o ego de Bolsonaro. E ele acabou irritando o Centrão. O Centrão é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. A pedra no sapato dele. Pois é, tudo que você poderia imaginar. Porque ele não comete as loucuras que ele pensa em fazer porque o Centrão freia ele. Mas se não fosse o danado do Centrão, o negócio aqui estava feio. Pois bem, além da declaração, né, das manifestações pró-governo Bolsonaro irritar o Centrão, né, as lideranças do Congresso minimizaram os efeitos das manifestações do domingo e avaliaram que as declarações do presidente Bolsonaro sobre as velhas práticas da política acirram ainda mais o embate entre o Planalto e os parlamentares. Entre as manifestações que foram à rua para defender o governo, houve críticas contra o Congresso, especialmente direcionados ao Centrão e o presidente da casa, Rodrigo Maia. De efeito, a prática de manifestação do Congresso, zero. Nada afirmou o líder do PRB na Câmara. Bom, pessoal, deixa eu avaliar sobre a manifestação. Claro, não foi uma coisa assim tão explorada, com a quantidade gigantesca de pessoas que eles imaginavam, nem não explodiu, nem iludiu nas ruas, como o que ocorreu no período da eleição, ou então algo parecido com o impeachment da Dilma. Nem tampouco chegou perto do que foi a manifestação a favor da educação no dia 15, mas tinha gente na rua. E para o Centrão, isso aí, ó, minimiza nada, porque nós somos uma república, que nós temos um sistema presidencialismo, na qual também tem as instituições, que é a Câmara e o Senado e o STF, e elas funcionam muito bem. O que não está funcionando aí bem é só os pensamentos de Bolsonaro, porque ele criou um inimigo oculto. Na verdade, nunca funcionou direito, né? Nunca funcionou. Se funcionasse, realmente, se tivesse funcionado, ele não teria sido exposto do exército, né? Pessoal, eu quero falar aqui na outra reportagem que faz 7 conclusões, né, nesses atos de Bolsonaro. E é da BCC News, e a gente vai ver sobre esses 7 atos, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui primeiro. Bom, desses 7 atos que a gente vai ver agora, tem o primeiro. Não foram gigantes, mas foram expressivas. Havia uma grande expectativa em relação à quantidade de pessoas que compareceriam às manifestações por causa das divisões na direita no curso das convocações. Então, ou seja, primeiro, não houve uma grande manifestação como eles queriam. Beleza. A segunda, Centrão vira alvo preferencialmente da direita. Ou seja, a direita atacando o Centrão, sendo que eles são aliados, né? A direita e o centro são aliados lá no Congresso, meu povo. Não vamos nem tampar só com a peneira, não. Tudo que o Centrão faz é contra o Brasil. Eles passam qualquer votação na frente só para prejudicar Bolsonaro, afirmou a ABCC News Brasil o confeiteiro Valdírio Santos Vieira, de 37 anos, que foi lá protestar na Avenida Paulista. Pois é, ele nem está lá, ele nem sabe, mas ele tem essa visão. Talvez acompanhe os tweets de Bolsonaro. O terceiro. Bom, o outro. Crise com o Congresso persiste. Analistas dizem que o tamanho dos protestos não foi suficiente para que Bolsonaro supere a crise que vive com o Congresso. Ou seja, o negócio vai agravar mais ainda. O quarto, meus amigos. Racha da direita sai das redes e chegam às ruas. Pois é, aquelas brigas, né, que tinham do pessoal da direita, né, tipo assim, a Joyce Halseman e o Kim Kataguiri, né, o pessoal do Brasil Livre, o famoso MBL, não foram, né, e outras manifestações da direita, né, então acabou isso prejudicando, e a direita que... Engraçado que a direita não consegue ser unida, amor. O pessoal da esquerda consegue ser unida. E a direita é toda bagunçada, na verdade. Ela não consegue se unir. Não consegue. Há um problema aí gigantesco. Eles não conseguem ser unidos. Bom, o quinto. Exaltados, Moro Guedes tem projetos endossados. Pois é, os ministros da Economia Paulo Guedes e da Justiça Sérgio Moro tiveram seus projetos exaltados. Havia um amplo apoio nos atos da reforma da Previdência tocado por Guedes e o pacote anticrime de Sérgio Moro. Meu povo do céu.
Olha só, o projeto do Paulo Guedes, a reforma da Previdência, ele tira direitos. Ele tira direitos. Vocês foram manifestar a favor de tirar direitos. E o pacote anticrime de Sérgio Moro, vários juristas falaram que aquela desgraça lá é inconstitucional. Não, mas aqui é o país dos avessos. Vamos lá para o sexto. O STF também é atacado, mas sem radicalismo anunciado. Vai infringir um ministro do STF para ver se não vai preso. Mensagem contra o Supremo Tribunal Federal, o STF, inclusive apoiando seu fechamento, circularam na semana anterior nos protestos, mas não foi de grande repercussão. O sétimo, país segue dividido. Não, isso é verdade. Convocado após os protestos contra o bloqueio das verbas para a educação, que levaram milhares de pessoas às ruas, os protestos pro Bolsonaro, apesar de menores, mostram que o país segue dividido. Essa coisa que o Brasil ainda é um país totalmente dividido. Pessoal, para finalizar aqui o vídeo, eu vou falar uma coisa que a gente precisa entender, que o Brasil, a questão naquele sétimo, que o país segue dividido, uma reportagem aqui do Estadão, ela vem trazendo que manifestantes pró-Bolsonaro arrancaram faixa a favor da educação, em Curitiba. Então, pessoal, as manifestações pró-Bolsonaro arrancaram uma faixa em defesa da educação, né? E essa faixa ela estava na Universidade Federal do Paraná, né? Em Curitiba neste domingo. Então, assim, quando você vê pessoas que ele vai lá, arranca essa faixa, então são pessoas que, para mim, uma das duas, ou elas não têm uma informação, Analfabeto funcional. são, já aí você pode concordar que são pessoas analfabetas funcionais, ou então elas são pessoas do contra, porque muitas daquelas pessoas que fizeram isso, não vou dizer elas, talvez não tenham mais interesse de entrar em uma universidade, né? Mas terão filhos que talvez tenham essa vontade, ou netos que também terão essa vontade, sobrinhos, sei lá, qualquer pessoa da família. E quando você vê um disparate desse, você olha assim, a manifestação era a favor de um governo que é contra tudo aquilo, né, que o país precisa, como o caso da educação. Incrível, né? Assim, são pessoas ignorantes. Que veem, mas não entendem. Talvez, eu acho que o ler deles seja pequeno, coisa assim, um pouco Eles não semi-letrados. entendem, sabe por quê? Porque se eles entendessem, eles não faziam isso. Também acho. São os famosos analfabetos funcionais. Também acho. Então, assim, é lamentável ter feito esse protesto, mas quero falar para essas pessoas que fizeram isso que for agora no dia 30, essa faixa ela será recolocada, né, com maior alegria de novo, porque com certeza o pessoal da Universidade Federal do Paraná fará isso, porque no dia 30 haverá novamente um protesto a favor da educação contra os cortes, né, das universidades. Pessoal, no mais eu me despeço por aqui. Valeu, até a próxima.